Seja bem-vindo a mais um EBD Flux. Eu sou o pastor Estevão e hoje nós estaremos conversando sobre esse livro, Coronavírus e Cristo, que você pode encontrar não só físico na editora Fiel, como também baixar ele e poder também aproveitar ali também com os áudios gravados de cada capítulo. Hoje, nós estaremos respondendo a pergunta: o que Deus tem feito através do coronavírus? Está aqui comigo hoje a nossa professora da EBD, a Nízia, e também nosso professor João. Hoje eu chamei ele de uma maneira mais correta, Professor João, para ficar uma coisa mais legal assim, Mas a gente está tendo essa oportunidade muito boa de conversar sobre esse livro. E hoje nós vamos falar sobre a quinta resposta que John Piper elabora então a essa pergunta, e que ele diz assim: o coronavírus é a convocação de Deus ao seu povo para superar a autocomiseração e o medo e com alegria corajosa fazer as boas obras do amor que glorificam a Deus. Nízia, hoje a gente vai conversar a respeito desse livro e essa resposta, e a gente pode entender várias coisas, diante do que John Piper disse para a gente aqui nesse livro, e você em casa também pode acompanhar. A gente pensa muito nessa questão do evangelismo, da ação, das obras, não só na nossa vivência na igreja, como também na sociedade. Como é que o cristão, o jovem, deve se posicionar na sociedade nesse quesito de boas obras que John Piper às vezes trabalha aqui nessa resposta? Bom, eu entendi que, independente da circunstância, as boas obras elas fazem parte da vida do cristão, Então, assim, essas boas obras elas devem refletir o nosso viver diário. E eu entendo, por boas obras, qualquer atitude que a Bíblia fala, quer comais, quer bebais, tudo fazer em nome, para glorificar a Deus. Então, assim, na verdade, o que é boas obras? Aquilo que nos distingue, nos faz sermos diferentes, em termos de trazer o que a palavra nos orienta a fazer. Aqui o John Piper ele usa como versículo Mateus 5,16, pode acompanhar na sua Bíblia, que ele diz assim: brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. João, o que a gente pode tirar não só desse versículo, mas também da vivência cristã, quando diz assim, que a nossa luz também seja vista diante dos outros? Bom, eu acho que é nesse momento, a luz ela dissipa a escuridão, ela tira toda a escuridão. Então, esse é o nosso papel como cristão. Então, eu entendo que boa obra é isso, é você respeitar a lei de Deus, São várias, mas se resume em duas, que é amar Deus acima de todas as coisas e próximo como a ti mesmo. Então, acho que essa luz, esse diferencial é isso. E Cristo bate muito na tecla do amar quem gosta de você é muito fácil, mas na hora de amar o inimigo é aí que é o nosso diferencial. E não só o inimigo, às vezes uma pessoa um pouco mais distante, a gente tem essa dificuldade. E nesse capítulo ele coloca ele aproveita essa fase que a gente está passando do corona para a gente poder reforçar isso, ou fazer isso, porque assim, quando a gente vai falar de boa obra, a gente pode narrar 1 milhão de coisas aqui, mas nesse capítulo ele vai em cima da boa obra na parte social mesmo. Então, assim, tem muito a acrescentar no que é boa obra, mas eu entendi que nesse capítulo ele deu esse enfoque especial aí na parte social, de ajudar mesmo quem está passando dificuldade nesse momento. É interessante a gente perceber que a nossa ação, estando na luz, refletindo a luz que é Cristo, a gente pode perceber que a ação social, mas também é uma ação evangelística. John Piper ele mostra para a gente exatamente o que o João falou, que é essa ação de boas obras, que a Anísia explicou aqui muito bem com relação à sociedade e tal. E como é que a gente, então, enquanto cristão, percebe
que em situações de bonança, de coisa, né? A vida tá boa, tá legal, não tem nenhuma pandemia. E também, às vezes, numa situação complicada como a gente está, a gente perceber que a gente deve fazer algo. Que deve sair das quatro paredes, vamos dizer assim, e perceber em situações de perigo, como o John Piper fala, não situações de doença nem nada, mas em que a gente possa correr perigo. Como é que a gente percebe que, esse é o momento? Qual é o momento para sermos aquilo que Deus nos chama para fazer? Na verdade, eu acho que é em todo momento, né? Eu acho que isso não tem... Eu acho, às vezes, até um perigo essa questão de você diferenciar a obra social, a obra evangelística, porque é uma coisa só, né? Assim, não tem como você ir pregar a palavra de Deus para quem está com fome e não dar comida para ela. Eu acho que uma porta abre a outra, né? Isso, não tem, assim, são coisas que andam juntas, a gente não pode separar. E, na verdade, essa separação foi muito prejudicial para a igreja, né? De a gente separar aquilo que, às vezes, do que é social, do que é evangelístico, e outras diversas separações também. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, né? De não pensar... não dar só o pão também, mas dar a palavra, mas não só a palavra, também o pão. Acho que são coisas que... Porque a gente entendendo o evangelho, a gente sabe que isso aqui é necessário, mas a gente importa mesmo com a salvação, né? Então, o ministério de Jesus é um ministério integral, né? Porque Jesus, ele pregava, curava e ensinava. E não tem separação. Então, assim, ele fazia de acordo com a necessidade. Então, o ensino tem a ver com o intelecto, a mente, né? A cura, muitas vezes, era do corpo físico. E o pregar é a palavra, o coração. Então, assim, isso que o João colocou, que historicamente a gente dividiu essas coisas. Então, assim, não tem fundamento dentro do que a palavra de Deus fala. E John Piper, ele está trazendo também um outro ponto de vista que eu achei muito interessante, que ele fala que a gente tem que sair, né, do conformismo, do conforto, da autocomiseração, tipo, agora está tudo ruim, olhar para dentro da gente, né, para o nosso umbigo só, sair desse medo, desse ensimesmado e voltar-se para o outro, né? Isso que ele está convocando de acordo com o texto que você acabou de ler. É legal que no início do ministério de Jesus, quando ele está no casamento, né, que Maria é convidada, ele participa, há uma falta de vinho, né, naquele momento, e ele poderia não fazer nada, né, mas Maria dá aquela cutucada, né, fala assim, né, vamos fazer alguma coisa, e ele então transforma a água em vinho, sendo uma atitude, não vou dizer assim, que foi de uma ação social, alguma coisa assim, mas ali começava o ministério mostrando exatamente, eu estou fazendo por quem eu nem conheço, né? Embora ele pudesse conhecer, mas assim, beneficiando sem perguntar, né? Por quê? E quando se vê a qualidade do vinho no final, é o melhor tipo, né? Por ser o final da festa, poderia estar surpreendeu, né? Surpreendido, ficou surpreso com a qualidade do vinho no final da festa. Sim, me ocorreu agora, Estevão, algo que assim eu tenho, né, pensado. Eu nunca vi um tempo, né, assim, próximo, né, nesses tempos por agora, tantas ações de solidariedade, tanto por parte da igreja quanto fora da igreja. Então, assim, eu me pergunto, né, qual que seria então a diferença, né, entre as nossas ações enquanto cristãos e as ações das pessoas que não seriam cristãs? Porque, na verdade, hoje tem aquele levante, né, de muita solidariedade. Então, assim, qual que seria, então, essa diferença? Qual seria a diferença? Porque, exatamente respondendo essa pergunta, a gente pensar com relação à ação do cristão e do não cristão. Eu acredito, assim, que o amor, não só na igreja, não somente também no mundo, ele vai das duas formas. Deus, ele ama as pessoas e por isso as pessoas aprendem a amar, assim, em ações. Talvez isso é que é a graça comum? Sim. A graça comum, exatamente. Então, assim, acaba que não há como você pegar e falar assim, não, isso aqui é menos porque é do mundo.
e isso aqui é mais porque é da igreja. Mas a gente percebe que essa cadeia de amor, razões para acreditar, eu acredito que é esse o Instagram, acho que é isso mesmo. E a gente percebe em alguns Instagrams falando sobre atitudes, né, situações que, por exemplo, eu vi um dia um senhor com um carro muito quebrado, era uma Pampa, o carro estava em V praticamente, estava horrível. E as pessoas gravaram e tiraram sarro dele e postaram. E nessa de postar, as pessoas viram desse Instagram e fizeram uma vaquinha e ajudaram em 3 dias, 60 mil reais eles juntaram. Então assim, quando foram fazer uma live com ele explicou, olha, eu tô com esse carro aqui que eu comprei por 300 reais, que é o que eu tinha, fazendo isso para garantir o almoço da semana. Então assim, situações que a gente percebe que às vezes não tem pessoas cristãs ali trabalhando. Eu não sei o caso nesse Instagram, mas que são boas ações, né? Que refletem assim, poxa, não somente a sociedade, mas também a cultura tem percebido situações em que ela pode ajudar e pode ser uma luz, às vezes, no fim do túnel. Eu acho que é uma questão de cidadania, né? De cidadania. Dentro disso que você falou. Agora, a questão de ser de cidadania e, além da cidadania, abre portas para aquilo que o João falou inicialmente, né? A pregação da palavra. Inclusive, ele coloca assim, que neste momento também a igreja está clamando para que haja cura, com fervor, para que essa situação seja interrompida. Então, assim, não é só a boa ação em si, mas vem a outra dimensão que tem a ver com o que Deus pode fazer. Né? Exatamente. Eu percebendo aqui no texto, tem uma situação que acontece em Roma, acontecem 2 pragas. No final da segunda praga, o bispo Dionísio de Alexandria escreveu uma carta, né, enaltecendo os membros da sua igreja. E ele fala assim: a maioria de nossos irmãos mostrou amor e lealdade ilimitados, nunca poupando a si mesmo e pensando apenas no outro, intrépidos diante do perigo, cuidaram dos enfermos, atendendo a todas as necessidades e ministrando a eles em Cristo. E com eles partiram desta vida serenamente felizes. É interessante que é exatamente isso. Às vezes a oportunidade de você ajudar quem precisa, você tem a oportunidade de fazer isso não só em Cristo, mas também apresentando o Evangelho àquela pessoa. E é aí que está a união, às vezes, da cidadania, né, ou talvez da boa ação, com o Evangelho. E é aí que a igreja tem que parar e pensar assim, em qual momento eu posso fazer isso? Aí, como o João disse, em todo momento a gente deve pensar dessa forma. Eu acho que esse trecho e essa parte explica muito uma psicologia da comunicação. Eu acho que a melhor comunicação é quando você tem algo em comum com a pessoa que está comunicando com você. Então, você como cristão, sentindo a dor da pessoa, você como cristão, entendendo a dificuldade dela, vivendo aquilo do lado dela, correndo risco junto com ela, com certeza a pessoa vai ter muito mais abertura para te ouvir. E essa pregação do evangelho que eu falo, a gente dá o pão, mas também dá a palavra, é porque é uma coisa natural nossa e a gente, como cristão, entende que é melhor para as outras pessoas aquilo também que a gente está vivendo. Então, não é uma parada forçada, é aquilo que eu estou vivendo, é a boa notícia mesmo que eu estou trazendo para você. Eu entendi. Estevão, isso salvou a minha vida. Então, se eu te amo, se eu estou com você, se eu estou querendo te ajudar, com certeza eu vou falar de Cristo com você. Então, é um processo natural mesmo da vida do cristão. Eu acho que essa intenção de boas obras é isso. Se você não pratica boas obras, significa que você, de fato, não se arrependeu, não converteu. Vazia, né? Você não entendeu o que é o Evangelho. Eu até falei, pô, em palavra, tem o trabalho da irmã Silva aqui na igreja, que está tendo essa dificuldade agora, né, que ela faz um trabalho de entrega de cestas mensalmente para vários idosos. Isso ela faz, sei lá, 20 anos, mais de 20 anos, mais de 30 anos, não sei. E a gente está mantendo esse negócio aí, a parte operacional, né? Mesmo durante a pandemia. Mesmo durante a pandemia. E eu acho interessante também, a gente estava até conversando isso antes, sobre a questão do amar o próximo como a ti mesmo. A gente correr esse risco, mas é um risco calculado, um risco inteligente, um risco que você... Pô, a gente está fazendo entrega de cesta aqui para os idosos,
Mas então como que a gente vai fazer para não colocar a vida deles em risco numa questão de contaminação? Então, essa boa obra também tem que ser uma boa obra bem pensada, né? Uma boa obra inteligente. É interessante até você falar do Põe Palavra, porque na última entrega que a gente fez, no dia 18 de junho, as irmãs que estavam aqui, elas sabiam a necessidade de cada irmã que estava pegando a cesta. Então, às vezes, tinha algumas roupas para doação, ela já sabia do filho ou então do neto daquela irmã que precisava muito de uma roupa e nesse tempo de frio, de uma manta, um cobertor mais quentinho e tal. Então ele chegava assim, fulano, eu sei que na sua família está precisando disso aqui e dá um abraço para o seu neto e tal. Então assim, a gente percebe que não é somente o dar, né? Porque tipo assim, fulano precisa. É preocupação. Mas né? é preocupação, é estar ali empatia junto. também, né? Exato. Sim. Inclusive, eu penso que neste momento, né, a igreja está sendo despertada a olhar muito para fora. Às vezes, assim, a gente está enclausurado, né, não consegue ver as reais necessidades. Ontem eu estava lendo uma reportagem falando assim, como que o Brasil, hoje ele é um epicentro que pode vir a se tornar de extrema fome em muitas regiões geográficas localizadas. Então, assim, é uma possibilidade? Pela questão econômica, né? Pela questão, todas as coisas que a gente está vendo. Então, assim, se a gente já tinha um grupo muito grande de pessoas vulneráveis, este grupo com certeza aumentou. Então, assim, são ações pontuais, mas tem que ser ações também que pensem na transformação da vida dessas pessoas. E nada que combina mais, né, com o evangelho do que essa transformação. Exatamente. E a gente, então, vai percebendo aqui durante o texto, exatamente isso que a Nisa foi falando, que às vezes a gente percebe que ações assim são, igual está escrito aí, o alívio do sofrimento enviado por Deus. Às vezes, a gente, ou então as pessoas que fazem pequenas ações, mas que se relacionam com as pessoas, ela está sendo um enviado de Deus naquele momento, naquela família. Eu tenho muita convicção disso. E isso não passa só como um alívio, mas também como uma resposta. Às vezes a pessoa não é cristã, e não precisa ser. É isso que a gente tem que também entender. Para todos, né? Exato. E ela está precisando daquilo, e quando você oferece e não espera nada em troca, é semelhante como esse texto de Lucas, né? Que ele cita que faça um banquete, mas convide os pobres, porque você nunca vai esperar deles recompensa, ou então uma retribuição por aquilo. Então isso passa a ser um alívio, uma resposta de Deus, sem mesmo as pessoas perguntarem. Inclusive, né, a gente também pensa muito nessa questão da ação social, muito voltada para a questão física, né? Comida, moradia, condições para as pessoas terem minimamente situações que elas precisam para sobreviver. Mas hoje uma outra questão também que está sendo muito levantada é a questão da saúde mental, né? Da saúde emocional das pessoas, que muitas estão enclausuradas, estão, né, buscando companhia e não tem como ter. Então, assim, eu acho que neste momento a gente tem que estar muito ligado, sabe? Nas amizades que a gente tem, né? Nas pessoas mais próximas a gente, para dar essa palavra de ânimo, né? De alegria, de conforto, que não está fácil nem para a gente, né? A gente tem hora que está muito assim, cansado, chateado, mas é importante a gente não desanimar, trazer a esperança que Jesus nos dá, levar para essas pessoas uma palavra, algo que faça com que elas sejam novamente motivadas a buscar seus sonhos e outras coisas, né? Então, eu acho que essa questão da saúde mental é outra coisa que tem me preocupado bastante. Realmente é um tempo que a gente tem que a gente não consegue planejar nada, né? Não consegue projetar um futuro, alguma coisa assim. Então você tem uma certa dificuldade. Se você não consegue produzir algo, se sentir útil em algum momento, realmente você está fadado à depressão mesmo, à crise de ansiedade. E assim, tem acontecido muito e é totalmente justificável essa questão, porque o momento não tem sido fácil nesse sentido. E é bom a gente sempre pensar que boa obra
também é apoiar a gente que está passando esse tipo de dificuldade. Eu tinha visto uma pesquisa mas eu não me lembro agora de onde, que falava exatamente sobre quando você ajuda o próximo, é claro, isso é evidente que você fica bem, mas isso a longo prazo, isso tipo assim, traz um benefício tão grande para a saúde mental e também outras coisas, que estava sendo recomendado. E tipo assim, é interessante porque é uma pesquisa tão simples, né, de alguma universidade, mas que traz assim, um panorama que às vezes as pessoas não traz percebem. algo que Jesus já tinha falado há muito tempo, né? Que é melhor dar do que receber. Por causa exatamente disso que você coloca, que o dar traz algo que o receber só não é suficiente. E o dar neste momento de trazer, né, atender essas necessidades, talvez fortaleça e faz a gente passar por este momento de uma forma assim muito mais maduro, né, e de uma forma assim que ajuda a gente a transitar, né, neste momento difícil. E uma das coisas que veio muito à minha mente quando eu lendo esse capítulo é uma frase que eu gosto muito, que é: você quer ver Deus, mas não quer morrer. Por quê? No sentido assim, eu hoje, como costumava brincar, mas se eu um dia, sei lá, deixasse de ser cristão, nunca seria para ser ateu, porque eu tenho certeza que existe algo superior, alguma coisa assim, por conta das experiências que eu já vivi, que não tem como explicar. E todas as experiências que eu já vivi foi justamente fazendo alguma boa obra nesse sentido intencional mesmo. Então, assim, nós falamos aqui do Pão e Palavra. Se você chegar para sentar com a dona Silma, que organiza o Pão e Palavra, que ajuda as pessoas, tem mais de 25 anos, dona Silma, Deus existe mesmo? Me conta a experiência com Deus. Você vai ficar 3 dias direto conversando com ela. Então, assim, às vezes a gente tenta buscar algumas coisas, algumas provas, algumas coisas querendo entender se Deus existe, se isso é de verdade mesmo. E é interessante que a gente vai conseguir enxergar isso, sentir Deus, saber, ter essa certeza, ter a fé que Deus existe, ajudando as outras pessoas, fazendo coisas para os outros, seja de qualquer forma. Seja, sei lá, a gente estava falando sobre isso, dessas boas obras de ser uma pessoa boa mesmo, ser uma pessoa honesta, ser uma pessoa do bem, e, além disso, respeitando as leis de Deus espirituais. Então, assim, eu carrego isso muito comigo. Você falou dessa questão da pessoa fazer o bem, acaba que ela se sente bem. Então, isso é muito real, é bíblico, Jesus já falou. E a gente, entendendo isso, a gente vive um outro evangelho, uma outra vida, uma outra certeza dentro da gente. Inclusive, isso que você, né, falou me lembra muito a questão do dom que Deus deixou, né, pela graça dele, a questão do dom da misericórdia. E no capítulo me chamou a atenção uma parte que ele coloca que, né, no início da igreja existia o paganismo e que a misericórdia ela era vista como um defeito do caráter. Então, né? Defeito e não era muito do interesse dos E não deuses, era do interesse, né? porque as pessoas entendiam que se tivesse misericórdia, né, você aliviaria a dor de alguém, dessa pessoa que não merecia o alívio dessa dor. Então, era mais, a justiça tinha de prevalecer sobre a misericórdia. E aí foi quando os cristãos, né, nesse momento da história, eles usaram da misericórdia e alcançaram muitas pessoas, porque não era algo muito comum, né? A misericórdia era tida como algo que não fazia parte daquela cultura. E é essa citação que a Anísia fez aqui, traz para a gente, que John Piper dá um foco. Ele diz assim, que o ateísmo, que no caso era considerado a fé cristã, avançou especialmente através do serviço amoroso prestado a estranhos e dos seus cuidados com o enterro dos mortos. É um escândalo que não haja um único judeu que seja mendigo e que os galileus ateus, como eram retratados os cristãos, cuidem não apenas de seus próprios pobres, mas também dos nossos, enquanto aqueles que nos pertencem, procuram em vão a ajuda que nós deveríamos lhe dar ou lhe prestar. Porque acontecia naquela época dos médicos, diante de uma situação de pandemia ou
de praga, né? Qualquer situação assim, eles fugiam para as montanhas. Eles ficavam nas casas lá, os sacerdotes fechavam os templos, porque os deuses não tinham interesse em ajudar ninguém. E essa citação aqui que o imperador romano Juliano fez, traz a gente uma sensação assim, como a igreja primitiva, ela trabalhava isso tão bem, né? Sim. Tão bem da questão não só do necessitado, mas também do próprio necessidade, tipo assim, o irmão da igreja está passando dificuldade. Não, todas as pessoas que estão à minha volta estão passando dificuldades, eu vou ajudar a todos. É isso que é a cruz de Cristo, né? Se a gente pensar o que é o Evangelho... Na verdade, casa muito com o que a gente falou da questão do arrependimento, né? Você entender qual é a sua posição, entender quem é você, que você não é nada e não é diferente do seu próximo. Então, assim, ajuda. Você está na condição de ajudar, faça algo. Porque um dia a gente foi ajudar, né? Justamente. Um dia a gente foi transformado. Então, o arrependimento, como, né, o João disse, tem a ver muito com isso, porque sai daquele momento no passado que Deus teve misericórdia, me ajudou, me atendeu, e hoje eu tenho que ser como Jesus. Eu acho que isso liga muito com o perdão, né, que tem no Pai Nosso, que é perdoar, como é que é? Perdoe nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, assim, se você não faz, no caso, então você não consegue cumprir o que você está falando, que você segue. Se você tem que fazer isso, você tem que ser misericordioso, você tem que acudir quem está perto de você. Eu acho que entra muito nisso, e justamente essa foi a luz, essa foi a diferença do cristão naquele tempo, e que eu acho que a gente tem que resgatar isso com mais força, né? Apesar de que a gente já tem hoje, a gente tem muito trabalho sério, muito trabalho sério relacionado à obra social mesmo, parte de educação, parte de ter recuperação de morador de rua. As igrejas, assim, principalmente as mais tradicionais, né, que são grandes, que têm mais recursos, têm grandes trabalhos, assim, referências mesmo, a gente falando hoje, atualmente. Mas, claro que tem campo para melhorar ainda. E é isso que John Piper traz aqui na página 87, que ele diz assim, que o próprio Deus veio ao mundo em Jesus Cristo para resgatar as pessoas de seu próprio julgamento justo. Romanos 5:9. É isso que significa a cruz, né? É isso que a cruz de Cristo significa. E se o próprio Deus veio aqui em favor de nós, se entregou no nosso lugar, morreu morte de cruz, por que nós não podemos fazer o mínimo? Quem somos nós? Quem somos nós? Se o próprio Deus veio aqui e fez isso tudo. Essa resposta do John Piper, né, ele fala muito sobre, então, esse acordar, né, o acordar que a igreja tem que ter. A gente estava passando momentos assim de muito conformismo, né, todo mundo muito correndo. Então, agora a gente está vendo as necessidades muito escancaradas. E isso nos confronta a tomarmos atitudes, né? Mesmo que, né, a gente tem que ter todos os cuidados, a questão, né, de se proteger, isso é importante, porque eu acho que isso também é boa obra, porque você tem que atender, né, a questão da saúde pública, né, que é muito importante, mas assim, dentro dessa perspectiva, fazer tudo o que é possível para estar minimizando esses problemas que as outras pessoas, né, que as pessoas que estão ao nosso redor, nossos familiares, e às vezes a gente vai ser alvo também, né, dessa misericórdia de outros. E eu acho que isso carrega um princípio interessante de que, para você saber conhecer a necessidade, você tem que estar envolvido com a pessoa. Então, isso parte da necessidade da gente estar envolvido em todas as áreas. A gente tem que saber de tudo que se passa e estar lá dentro mesmo. E, assim, e não se misturar com aquilo, ser luz naquele lugar. É possível, então, ser cristão e não se envolver? Não tem como. Não tem como. E é muito complicado isso. Bom, a resposta então, o coronavírus é a convocação de Deus ao seu povo para superar a autocomiseração e o medo e com alegria corajosa fazer as boas obras do amor que glorificam a Deus. O propósito final das boas obras é glorificar a Deus. Vocês têm alguma consideração final aqui para a gente trazer para a galera que está nos assistindo? Eu estou entendendo assim,
assim, né? Essa já é a quinta resposta, né? Quinta resposta. Então são 6 respostas. Semana que vem é a última. Tá acabando o livro, que pena, né? Porque eu aprendi muito, tenho aprendido muito. E assim, eu gosto muito dessa questão, né, social, gosto de me envolver, profissionalmente falando também, né? Eu trabalho dentro dessa área. Então, assim, existem muitas pessoas que acham que isso não é tarefa da igreja, acham que isso é para questão política, né? Questão do Estado, mas não. Nós, enquanto cristãos, a gente precisa, né, entender o sofrimento do outro, assim como um dia Jesus entendeu o nosso e veio para acabar com esse sofrimento. Então, eu acho que é mais do que obrigação nosso envolvimento. Amém. Também é nesse mesmo sentido do que a Arise falou. Eu acho que a gente só vai viver o extraordinário com Deus mesmo se a gente fizer alguma coisa. Então, assim, eu tenho certeza que você sabe no que você é bom, no que você pode ajudar, no que você pode trabalhar para melhorar alguma coisa que está ruim, que você conhece. E foque nisso, trabalhe nisso, porque assim, eu tenho certeza que aí você vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém. Muito obrigado, gente, pela consideração. Obrigado pela palavra que vocês trouxeram aqui hoje. Bom, então essa foi mais uma EBD Flux, né? Nós encerramos então a quinta resposta. Na próxima EBD nós falaremos sobre a sexta resposta, sexta e última. E eu gostaria de dizer a você, para você compartilhar esse vídeo, se você quiser também se inscrever, ativar o sininho aí para sempre receber as notificações a respeito e curtir, né? Trazer também esse feedback para a gente, comentando. E se você também quiser se inscrever no nosso Instagram, seguir na verdade, né? Você pode entrar lá, somos.flux, e você pode acompanhar também que toda terça-feira nós teremos o Flux Talk. Dia 14 agora nós teremos o primeiro, na terça-feira, que será com o pastor Lucas Ramos. Então, nós estaremos falando sobre vários temas, mas nosso tema será a vida intencional no reino. Então, será uma oportunidade muito boa que você pode acompanhar conosco através do Google Meet. Então, que Deus abençoe sua vida e até a próxima.